Não, a gente vai conversar agora sobre o que é uma meta sistemática, que é uma palavra comprida, né? Então, você explicar para a gente qual que é o teu ponto de vista. Você já explicou para mim, a gente já conversou antes da gravação, né? E eu estava pensando em como é que eu ia colocar de modo que ficasse didático nessa entrevista, né? Mas você já deu essa definição de magia que já facilitou bastante. E agora seria, o que que seria um sistema mágico e depois o que que é uma metasistema mágico? Perfeito. De fato, meta sistemática tem três partes. Eu divido em três partes a palavra. Tem o prefixo meta, tem o radical sistema e tem o sufixo tica ou ica. Eu vou começar, obviamente, conversando um pouco sobre o radical sistema. Mas antes de eu falar mais esmiuçadamente sobre sistema, só para dar um panorama. Um sistema é uma forma da gente organizar a realidade ao nosso redor. Ou a gente pode organizar a minha vida, eu posso organizar a minha vida pessoal como se fosse um sistema e discriminar aonde eu estou, o que está ao meu redor, quais são os elementos que fazem parte da minha realidade pessoal e assim montar um sistema. Meta-sistema significa ter um olhar de sistema que transcende o sistema. Então, ao momento que eu construo esse sistema sobre minha vida pessoal, para eu poder refletir, ponderar, pensar e raciocinar sobre esse sistema, eu me coloco numa posição, entre aspas, acima, uma posição reflexiva sobre esse sistema. Então, o metasistema é o sistema que eu penso o sistema. Agora, para chegar na meta sistemática, a gente precisaria pensar que esse olhar de cima ou esse olhar reflexivo do sistema, ele não é exercido apenas uma vez, não é apenas um meta que eu uso, é um contínuo olhar por cima novamente, é uma meta sistemática, é uma lógica de meta-sistema que está continuamente dobrando sobre si. E agora eu vou ter que conversar com vocês extensamente para explicar essas questões. Antes de falar de tudo isso, eu queria conversar com vocês a respeito do fogo, como uma forma didática de apresentar vários dos conceitos que eu quero conversar sobre essa noite. O fogo, ele é um encontro de pelo menos três elementos. Eu preciso de um combustível, um comburente e uma energia de ativação. No caso do meu isqueiro aqui, o combustível é geralmente o gás propano, que é o fluido que eles colocam no isqueiro para ele poder conseguir queimar. O comburente, na maior parte das combustões que a gente conhece, pelo menos do fogo visível no ar, é o oxigênio que tem no meu quarto. E a energia de ativação é dada pelo atrito dessa roldana, que eu rodo ela com a pedra que tem para poder gerar as fagulhas, para gerar essa energia que ativa e principia a reação que provoca o fogo e a luminosidade do fogo. Só que o fogo, ele não é uma coisa que eu construo, crio, lapido uma pedra e ela fica lá com toda a constituição material dela pronta e inalterada. O fogo, para ele se fazer fogo, ele precisa estar constantemente consumindo combustível e consumindo comburente. E ao mesmo tempo ele expele para cima dele ou monóxido de carbono ou dióxido de carbono, a depender do tipo de fogo e de combustão. Então, o fogo, ele é volúvel não só por conta do fato dele estar no estado de plasma, mas pelo fato de que aquilo que constitui a estrutura do fogo, dessa chama, ela está o tempo todo mudando. É a mesma coisa que você pensar, como uma outra figura de linguagem de percepção, um furacão ou um turbilhão na água. Um furacão é uma coisa que está, uma estrutura que está ali girando e pegando vento. Mas ele está o tempo todo puxando o vento de fora, o ar de em torno dele, e girando aquilo e expelindo também ao mesmo tempo esse vento. Então, a constituição material dele, das moléculas, do ar, do vento, está o tempo todo em transição. Mas a estrutura dele, enquanto aquele turbilhão, aquilo se mantém de alguma forma fixa. É uma estrutura que se mantém coesa.
eu começo a falar sobre o fogo com uma maneira relativamente didática, de começar a abordar sobre algumas coisas curiosas que se tem de efeito, da gente pensar em como que essa observação que eu fiz do fogo como uma coisa que está o tempo todo puxando coisas, expelindo coisas, mantendo a sua estrutura, ajuda a gente a pensar, por exemplo, a vida. Olha por que é um corpo de um ser humano. O que nós somos enquanto um sistema que está o tempo todo ingerindo coisas, comida, inspirando e expirando o ar, e nessa inspiração e expiração trocando várias substâncias, puxando oxigênio e jogando fora gás carbônico. E a ingestão que a gente faz material e que a gente expele de várias maneiras para o nosso corpo, tudo isso mostra que a gente é uma coisa que está o tempo todo se constituindo novamente. Existem, inclusive, mais alguns pontos onde a gente poderia considerar o fogo muito parecido com um ser vivo. Se a gente pegar, por exemplo, cadê? Uma das definições que a gente tem a respeito da vida, que fala sobre pelo menos 6 características que todos os entes vivos deveriam de ter: desenvolvimento, crescimento, movimento, reprodução, resposta a estímulos e evolução. Desenvolvimento significa que um ser vivo tem que passar por diferentes etapas de desenvolvimento ao longo da vida. A gente nasce bebê, amadurece, passa pela adolescência, puberdade, vira adulto, envelhece, fica idoso e depois morre. Crescimento também faz parte disso, como a gente está o tempo todo pegando matéria do ambiente, ingerindo, expelindo e modificando a nossa constituição. O movimento da vida pode ser tanto um movimento interno, por exemplo, uma planta que está ali com a seiva dela, trocando nutrientes entre a raiz e as folhas, ou pode ser um movimento do meu próprio corpo mexendo pelo ambiente. Reprodução, capacidade de gerar outros entes parecidos com ele mesmo. A gente já faz isso pra caramba, não tem à toa que a gente tem uns 7 bilhões de pessoas no mundo. Resposta a estímulos. Eu preciso poder reagir em relação ao estímulo que está ao meu redor. As plantas fazem isso bastante. Uma das coisas que elas fazem, inclusive, elas se movimentarem, dela virar o girassol, um dos exemplos mais clássicos. Ela está o tempo todo tentando girar para poder encontrar onde está o sol. Evolução significa que, ao longo das nossas gerações de reprodução, a gente vai modificando algumas características nossas. Por curioso que pareça, o fogo continua correspondendo à categoria da vida, porque ele atende a todas essas características, se você observar bem como o fogo se manifesta, sobre como ele se reproduz, se multiplicando e queimando outros objetos, o quanto que nessa reprodução ele muda a característica dele, se ele está queimando a madeira ou se ele está queimando plástico, vira um fogo diferente. O fogo passa por diferentes etapas do fogo. Todas essas características se encaixariam também no fogo. E o que isso diz a respeito do fogo? O fogo é um ente vivo? Ou será que a nossa definição de vida não é específica o suficiente para excluir o fogo? Eu comento sobre todas as coisas que parecem totalmente desconectadas do que eu falei de meta-sistemática, porque na verdade eu estou tentando introduzir vocês a uma lógica de raciocínio antes de tentar pegar na mãozinha aí no beabá, instruindo sobre por que essa lógica de raciocínio meta-sistemática está incluindo no corpo de tudo que eu estou dizendo. O que eu estou tentando introduzir é a ideia de que, dependendo de como nós encararmos a nós, enquanto sistemas, encarar o mundo e o conhecimento enquanto sistema, a gente vai encontrar uma maneira diferente de articular, de conhecer, de estudar e de perceber essas questões. O que acontece? Deixa eu ver mais que eu tenho para comentar. Eu vou explicar uma outra introdução mais simples sobre o que é um sistema para poder falar sobre sistema fechado e sistema aberto, que são dois conceitos que vão ditar, pelo menos a forma como eu estou concebendo, estudando e apresentando a meta sistemática. Todo mundo aqui que já passou pelo ensino médio deve ter em algum momento conhecido aquele exemplo de exercício de física clássica, de termodinâmica. Você pega uma caixa de isopor,
Aí na caixa de isopor você vai botar um balde com 1 litro de água, um balde de metal com uma determinada proporção e tamanho, que tem uma espessura do metal e, portanto, ele tem um determinado peso e tem um determinado coeficiente de dilatação, um determinado coeficiente de quanto ele absorve do calor do ambiente ao redor dele, tem a água, 25 graus Celsius. Aí você vai pegar um bloco de gelo de um tamanho tal e colocar dentro desse balde, aí você fecha a caixa de isopor. Aí no que você fecha a caixa de isopor, você bota o estudante lá para poder fazer as contas e descobrir qual vai ser a temperatura de equilíbrio para aquele sistema. Quem ele vai descobrir que o gelo vai derreter, depois do gelo derreter, ele com a água vai trocar o calor também com o balde, e aquele sistema teoricamente fechado não vai trocar nenhuma energia, nenhuma informação com o que está fora do isopor. Então é isso que a gente denota como um sistema fechado. A gente espera que o isolor ajude a isolar aquele sistema. A gente pode debater mais sobre isso depois com Thomas Kuhn e a forma como ele contesta a metodologia científica de laboratorial como algo que exclui um componente da realidade para colocar ele numa situação hipotética e artificial e tentar estudar como ele se comporta para depois jogar ele de volta na realidade e esperar que ele vai se comportar de acordo com as leis de um espaço absolutamente artificial. Mas não é bem esse o meu objetivo agora. O que eu quero conceitualizar com essa questão do sistema fechado é que, infelizmente, a maior parte das vezes em que a gente vê as pessoas, pelo menos dentro do que eu conheço da educação brasileira, se engajando com uma área nova de conhecimento, elas geralmente interpretam aquele conhecimento como um sistema fechado. Então, a criança vai para a escola, estuda geografia é um sistema fechado. História é outro sistema fechado. Química é outro sistema fechado. Matemática é um outro sistema fechado. O que significa dizer isso? Significa que cria-se caixinhas na cabeça da pessoa em que a geografia e os elementos do estudo da geografia só se comunica com a geografia. Não sai para fora da caixa da geografia. O estudo da matemática só se comunica com os conhecimentos de matemática e nada sai para fora daquilo. A gente está tentando construir uma educação mais hiperconectada com conceitos de transdisciplinaridade, mas ainda está engatinhando. São poucos espaços que conseguem fazer isso bem. E uma das consequências disso que eu percebo se contamina também na maneira como as pessoas vão estudar sistemas mágicos e sistemas de bruxaria. Por quê? Muitas vezes, ou a pessoa vai olhar para aquele sistema como uma coisa que só se comunica com dentro dele mesmo e tem um universo fechado, ou, o que também é pernicioso, a pressuposição de uma hiperconexão holística entre esses saberes, entre esses conhecimentos, mas que nunca especifica ou qualifica como esses conhecimentos se conectam. Calma que eu vou chegar e vou conversar a respeito disso. Esse conceito de sistema fechado, a gente pode entender que, para nós, enquanto organismos vivos, não funciona. Eu não sou um sistema fechado, ninguém aqui é um sistema fechado. Nós estamos o tempo todo nos comunicando com o ambiente, seja trocando o calor por conta da irradiação, seja eu movimentando alguma coisa no meu quarto e por isso trocando energia com esse objeto por conta disso, energia no sentido mais mecânico e químico dela, seja entendendo que eu estou o tempo todo ingerindo elementos, expelindo coisas, movimentando o espaço, modificando o meu ambiente. Então, enquanto seres humanos, nós não nos constituímos um sistema fechado, nós todos somos um sistema aberto. E isso é válido, inclusive, para praticamente todos os seres vivos. Eles estão em comunicação e com comunhão com o espaço e com o ambiente. E essa abertura dos nossos sistemas não significa dizer que eu sou aberto em todos os sentidos. Não é como se o meu corpo não fosse uma coisa separada do resto do espaço e eu estou imerso num enorme turbilhão, como é que eu vou dizer isso? Não é como se não houvesse partes de mim que fossem fechadas, que se comunicassem internamente, e outras partes minhas que fossem abertas. E é quando a gente começa a perceber que isso também se vale no momento que a gente vai estudar o conhecimento, quando a gente começa a abrir as caixinhas do conhecimento de disciplina das escolas, da história, da geografia, e a gente começa a entender como as coisas se conectam, a gente começa a expandir a mente para um conhecimento mais coeso,
em relação às diferentes áreas. Isso também é válido para magia. Só que a diferença é entre as pessoas afirmarem de um modo superficial que está tudo conectado. A minha grande questão é, com a metasistemática, sim, está conectado, mas é importante dizer como está conectado. Porque senão, se a gente pressupor que tudo é a mesma coisa, que tudo fala a mesma verdade, todas as religiões falam a mesma verdade, mas espera, ainda existe distinção sobre como eles falam a respeito disso. E isso também é significativo. A metasistemática que eu começo a conversar a respeito, ela tenta não ser nem super holística ou hiper holística de simplesmente dizer é tudo um só e uma mesma coisa, e nem tenta ser hiper especialista de dizer é tudo diferente e separado em blocos diferentes. Existe a necessidade da gente conectar os conhecimentos, mas também é necessário entender como. Vou dar um exemplo disso. Pensa no celular de vocês. Pensa no celular, o objeto, enquanto algo que a gente pode estudar na realidade. Se eu olhar o celular pelo filtro de um desenvolvedor de aplicativos, como um programador, como alguém ligado à tecnologia, quando eu pensar em discutir o celular, eu vou pensar em discutir sobre o celular a partir do filtro de um programador, de um desenvolvedor de aplicativos. Então, eu vou pensar sobre a lógica de programação dos softwares. Eu vou falar sobre a tecnologia dos processadores que estão ficando cada vez mais sofisticados. Eu vou olhar para onde a ciência está apontando, talvez com a computação quântica como uma promessa para o futuro relacionado com os aparelhos eletrônicos. Eu vou fazer um recorte a respeito daquilo que eu posso debater sobre um aparelho celular. Mas se eu olhar para o celular pelo filtro da sociologia e das ciências sociais, eu vou começar a pensar no celular como um aparelho que está trazendo uma determinada revolução social e tecnológica. Pensar sobre a maneira como a gente tem que instruir as nossas crianças a serem capazes de lidar com essa tecnologia, porque ela vai ser essencial e já se tornou essencial e necessária nas competências profissionais dentro do século XXI. Eu vou pensar a respeito do modo como cada pessoa tendo um aparelho dentro do seu bolso, onde corporações com dinheiro suficiente são capazes de disparar mensagens e ideias e memes de Facebook no bolso dessas pessoas e acessarem a essas pessoas com muita facilidade para introjetar certas mentalidades nelas por meio dessa injeção de mensagens, eu vou entender o celular como parte de um fenômeno social que está mudando as dinâmicas do jogo político. E em que está? Dois jeitos diferentes de olhar para o mesmo objeto da nossa realidade. Essas percepções se comunicam? Claro, em vários sentidos. Eu posso entender que quando eu desenvolver um aplicativo para poder criar um recurso do governo, como a gente estava comentando antes da reunião começar, para poder criar um recurso do governo que atenda a um recorte da nossa população, a minha lógica de desenvolvimento do software precisa se comunicar com esse debate a respeito do impacto social desse mesmo aparelho e dos softwares e dos aplicativos. Só que, para eu poder conseguir fazer qualquer uma das coisas com eficiência, para eu conseguir fazer uma análise sociológica do celular e para eu conseguir desenvolver um aplicativo, cada uma dessas áreas tem a sua própria lógica de raciocínio e de funcionamento. Não tem como eu querer ser um cientista social que de repente tenta programar um aplicativo sem conhecer de programação, e muito menos ser um programador que vai tentar discutir sobre o impacto social do celular sem se interessar e sem se engajar com os conhecimentos daquela área. O mesmo eu estou tentando fazer de paralelo com a maneira como eu entendo os sistemas mágicos. Na minha meta sistemática, nesse jeito de olhar um sistema e entender a lógica do sistema com um olhar acima dele, um olhar que transcende o sistema no meta sistemática do caos. Cada sistema mágico é capaz de debater a respeito de um recorte da realidade. Eu entendo que a maior parte dos sistemas mágicos, dotados de uma determinada cosmovisão, pretende ser totalizante. Contudo, a gente tem que levar em consideração que o totalizante, dentro de cada sistema, tem os seus limites. Então, utilizar um único sistema e cosmovisão para tentar enxergar
toda a realidade, inclusive pautar a partir daquele sistema mágico, toda a realidade mágica, é desconsiderar que pode ser que aquele sistema trabalhe melhor e funcione melhor dentro do universo que ele se propõe a debater. É a ideia de, algumas vezes eu vejo pessoas pegando tabelas de correlações mágicas e olhando de um jeito superficial e pensando aquilo como se fosse um cardápio de qual deus eu vou usar no meu ritual em cada dia. Quando o conceito daquilo é perceber que grandes estudiosos a respeito de magia foram capazes de mergulhar em cada um desses sistemas, entender o sistema pela lógica intrínseca daquele sistema, para depois perceber como eles se relacionam e como eles se vinculam. É a diferença de a ideia da magia do caos como sendo faz qualquer coisa que está valendo, e a diferença de você entender a magia do caos como a capacidade de um indivíduo se tornar mentalmente elástico e fisicamente, nesse sentido corpóreo, de autoconsciência corpórea, elástico para ser capaz de mergulhar em qualquer sistema e entender aquele sistema a partir da lógica dele. Eu, uma vez, peguei um livro para ler de alguma coisa relacionada com magia e Egito, e eu lembro que eu vi o autor falando a respeito de deuses egípcios e automaticamente taxando e colocando eles relacionados com esferas cabalísticas. Falando tipo assim, e tal desse aqui é Binah. E a explicação dele foi essa. Minha vontade foi de tacar o livro longe. Porque isso para mim significaria tentar observar um novo pelo filtro de um outro sistema. Seria como eu tentar debater sobre o impacto social do celular pensando como um programador, ou tentar desenvolver um aplicativo sem nenhum conhecimento de programação, sendo um cientista social. A gente precisa debater sobre os sistemas e ver como eles se conectam. Sim, mas é necessário entender profundamente como eles se conectam e não simplesmente tentar marretar um dentro do outro. A diferença de postura para mim nisso é essa. A magia do caos se propõe já há muito tempo, enquanto metasistema, como aquele olhar que vai estudar os sistemas, entender o norte de cada um deles, entender como eles funcionam, entender mais ou menos por que eles funcionam, uma proposta bem parecida com o hermetismo, e daí tentar extrair ideias, conceitos, percepções que eles podem, aos poucos, utilizar para criar o seu próprio sistema mágico. Mas não é pressupor que cada pessoa que começa com a prática, que não tem profundidade em nenhum sistema, seria capaz de olhar e simplesmente sair escolhendo, recortando como alguém que vai numa loja de 40 sorvetes e pega um bocado de cada tipo de sabor de sorvete. É uma coisa que exige mais trabalho, exige mais profundidade. Eu acho que eu já falei bastante, já dá para o pessoal comentar mais um pouco, ou trazer mais dúvidas antes de eu tentar trazer e aprofundar mais. Porque eu acho que já deu para introduzir melhor o que eu estou querendo dizer com meta sistemática. Essa lógica de entender os sistemas, entender como cada um funciona, porque respeitando eles nos seus quadrados, para daí aos poucos ir abrangendo e criando uma visão mais dinâmica de realidade. Manda ver.